partir do verso 17 em diante. E é um texto, irmãos, muito específico sobre ceia. E hoje nós vamos então aprender sobre os 4 olhares da mesa. Os 4 olhares da mesa. 1 Coríntios 11, a partir do verso 17. 1 Coríntios 11, a partir do verso 17. Todos acharam? Bem. Então vai dizer assim, irmãos: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidas quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Ah, certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Portanto, sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examina-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Até aí, meus irmãos. Jesus, obrigado pela tua palavra. Nós te glorificamos, ó Pai. O Senhor é bom e fiel. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco. Ministra a tua palavra ao nosso coração. Sejamos edificados, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja falando com cada um, ministrando. Tu sabes aonde, ó Pai, precisamos ser mudados, transformados, fortalecidos. E eu oro a Ti, Pai, que o teu Espírito venha ter plena liberdade, Pai, semeando a tua palavra aos nossos corações, para que essa palavra, Pai, venha gerar fruto em nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, parem para pensar comigo, né? Quantas e quantas vezes nós participamos da ceia, como nós vamos fazer daqui a pouco, da mesma forma que rolamos o feed das redes sociais. Sabe, a gente pega o dedinho e faz assim, né? E vai. E às vezes, irmãos, nós participamos da ceia do Senhor da mesma maneira. Ou seja,
de forma automática. Assim como você não precisa pensar muito para rolar o feed com o seu dedinho na rede social, às vezes nós entramos na casa de Deus, primeiro domingo, normalmente nas igrejas batistas, né, é no primeiro domingo do mês, a ceia, e a gente participa de forma automática, rápida, sem discernir o que realmente, né, está acontecendo. A gente às vezes, irmãos, a gente não está mais percebendo quão precioso é participar da ceia. Quantas e quantas vezes simplesmente pegamos o cálice, bebemos ali o suco de uva, né, comemos o pão, sem discernir. Como uma informação aqui, né, como batistas, somos uma igreja batista, nós guardamos a ceia do Senhor não como um ritual místico que transmite salvação, mas como uma ordenança e também uma obediência em um memorial público. O pão e o suquinho de uva que vamos receber daqui a pouco, eles são símbolos de uma realidade espiritual profunda. Mas nós não, irmãos, diferentemente, né, de algumas religiões, a gente não crê que vai se transformar literalmente no sangue ou no corpo de Jesus. Mas isso, irmãos, não significa que é um ritual vazio. Existem grandes verdades por trás desse ato que nós fazemos mensalmente aqui na igreja. Infelizmente, irmãos, às vezes caímos nesse piloto automático e também no egoísmo, e tudo isso não é exclusividade do nosso século, dos nossos dias. Na igreja de Corinto, nesse texto que acabamos de ler, as reuniões de ceia faziam mais mal do que bem. Dá uma olhada aí no verso 17. Olha como Paulo ali é muito direto ao dizer: a reunião faz mais mal do que bem. Então não é uma exclusividade nossa, estava acontecendo em Coríntios. E hoje, irmãos, nós seremos chamados a praticar 4 olhares sempre que nos aproximamos da mesa, sempre que nós estivermos aqui, mensalmente, ou sempre, irmãos, simplesmente, que nós vamos cear, 4 olhares são necessários. Então, o primeiro olhar, então, irmãos, é um olhar, irmãos, que eu e você, é um olhar para trás. Precisamos desconectar do presente para lembrar do preço pago por Jesus lá na cruz. Precisamos desconectar do presente para lembrar do preço pago ali na cruz. Olha o que vai dizer no verso 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, faço isso sempre que o beberem, em memória de mim. E aqui a gente vê então, irmãos, urgente, que é aqui no nosso imediatismo contra o eterno. Às vezes, irmãos, o cotidiano nosso tão acelerado, as telas, quer seja do celular, dos computadores, da TV, as notificações urgentes roubam a nossa atenção e nos afastam de Deus. Eu tenho certeza que talvez em algum momento, se você ler a sua Bíblia pelo celular, você estava tão bem lendo a Bíblia, aí chega uma informação, estou com a musiquinha do Shopee, aquela musiquinha do Shopee, pega na negócio, aí você já foi roubado, de alguma forma sua mente já foi para um outro lado. Às vezes você está ali orando, se você não silencia, irmãos, o WhatsApp ou coisa do gênero, irmãos, é difícil orar, não é? Porque fica lá, e a mente, irmãos, nossa, é condicionada ao quê? O que será que fulano está fazendo? E aí aparece, eu não sei vocês, mas eu tirei as notificações de Instagram, coisa do gênero. Por quê, irmãos? Porque senão fica lá e bate a curiosidade. Fulano postou alguma coisa, fala, o que será que fulano postou? E às vezes, irmãos, a gente, dependendo do nosso dia a dia, a gente vai e a gente acaba ali não vivendo o presente. A gente vai, literalmente, fica vivendo só nas redes sociais. E com esse roubo da atenção, muitas vezes nos afasta de Deus. Por quê, irmãos? Porque a gente, na hora da oração, de alguma forma vai também, o celular vai vibrar, de alguma forma vai tocar para querer te afastar de Deus. É só isso? Não, irmãos. Quantas vezes também você está ali orando, é filho que chora, é telefone que toca, campainha lá, que alguém te chamando. Por quê, irmãos? O inimigo vai tentar de alguma maneira roubar esse momento que você deve ter com Deus. E aí, sabendo disso, olha que Paulo nos
assim, Paulo está recordando aquilo que Jesus falou aos discípulos ali na última ceia, fazer isso em memória de mim. Agora, olha que interessante, por gentileza. No grego, a palavra memória é anamnese, o oposto de amnésia. Olha que interessante. Essa é a palavra que Paulo está usando no texto, anamnese, que é exatamente o oposto de memória. Quando está escrito aí, fazer em memória de mim, no original está, fazer isso em amnésia de mim. E isso não é um mero lembrete intelectual, mas é trazer o passado para o presente. É reviver a sua relevância agora. O que Jesus está ali dizendo para os discípulos, irmãos, olha que coisa bonita. Jesus está falando assim: eu vou partir, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, e todas as vezes vocês vão celebrar a ceia, lembre-se do que eu fiz por vocês ali na cruz. Jesus está falando assim: olha, tem que ser tão profundo o participar de vocês da ceia, quanto está sendo agora comigo aqui. Jesus, os discípulos, irmãos, imaginem eles depois, quando eles iam celebrar a ceia, e ainda mais que eles celebraram com Jesus, eles falavam assim: olha, eu me lembro. Imagina ali João, imagina ali Mateus, imagina Pedro, eles falando, contando ali para a primeira igreja, né? Olha, eu lembro, Jesus pegou aquele pão, e ali ele cortou aquele pão, e ele começou ali a dizer: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. E ali Pedro aproveitava e relembrava a igreja, dizendo: olha, e Jesus realmente, conforme estava escrito lá em Isaías 53, ele foi moído pelos nossos pecados. Eu vi depois, imagina ali João testemunhando, né? Olha, eu vi o sangue sendo vertido ali na cruz. Eu vi, irmãos, e Jesus falou fazer isso em memória dele. Não perca essa perspectiva. Não banalize. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja: não banalize aquilo que é importante. Não é somente o ritual pelo ritual, irmãos. A questão aqui é: não perca o foco. Trazer o passado para o presente é viver como se Jesus tivesse cortado o pão agora e dizendo essas palavras exatamente agora. É trazer no presente, trazer na memória Jesus ali na cruz, sofrendo e pagando o preço do meu pecado e do seu pecado. É trazer essa relevância para os dias de hoje. A igreja havia perdido isso, irmãos. E acho também, irmãos, que a igreja atual também tem perdido isso. Tudo virou show, tudo virou entrega rápida. Vamos lá, passa alguém servindo rapidamente ali nos bancos, porque tem que ser rápido, não? Muita gente no estabelecimento: vamos rapidinho, vamos celebrar rapidinho, vamos rápido, né? Vamos terminar o culto 1 para ir para o culto 2, para o culto 3, enfim, irmãos. E a gente perde, às vezes, irmãos, algo tão importante, acaba se tornando só algo vazio. E assim, irmãos, se não vigiarmos, não é somente o momento de ceia. Quantos momentos também de adoração, de leitura da Bíblia, de oração, cai tudo no automático. O jejum pode cair no automático, tudo pode cair no automático. A irmã Amélia, na hora da oferta, ela estava ali ministrando a palavra, dizendo isso, não? Para o fariseu, irmãos, tudo tornou-se automático. Ele fazia tudo, irmãos, tudo o que a religião pedia para fazer, ele fazia fielmente, como Jesus ensinava na palavra, mas ele perdeu o coração. E se o seu coração se perder, irmãos, fica algo vazio que nós estamos fazendo aqui. Fica algo assim automático. Eu cumpri o meu protocolo como cristão, e eu vou para minha casa feliz, pensando: eu já cumpri o protocolo. Mas Jesus não quer que eu e você a gente cumpra o protocolo. Isso aqui tem que ser algo vivo, algo poderoso. Eu estou participando de algo que espiritualmente tem muito peso. Irmãos, é um privilégio de filhos participar da ceia. Já trouxe isso na sua memória? Você vai participar agora, daqui a pouquinho, como filho, como alguém assim que entendeu as verdades. E também, como a gente viu no domingo passado, os meninos batizando, e você, em algum momento, você também fez a sua declaração pública, dizendo: olha, realmente Jesus é vivo, e Jesus vive hoje, Jesus mudou a minha vida, e por isso você também, em algum momento da sua história, você foi batizado declarando isso.
Então, irmãos, é trazer por todas as vezes que a gente citar aqui na igreja, fazer isso em memória de mim, traga isso na tua memória. Eu tenho que me recordar daquilo que Jesus fez lá. E o meu coração ainda tem que arder da mesma forma, em nome de Jesus. Na Bíblia, irmãos, muitas vezes existe âncoras visuais da fé. Por quê, irmãos? Esse princípio pedagógico que Jesus está usando também no momento da ceia, vem desde o Antigo Testamento. Lá na Páscoa, irmãos, judaica, lembra quando foi celebrada a primeira Páscoa? O povo de Israel tinha ali vivido 400 anos, irmãos, ali no Egito, até que Deus levanta lá Moisés, e Moisés vai ser usado por Deus para tirar o povo do Egito, para levar o povo à terra prometida. E havia ali um simbolismo ali na Páscoa. Deus ordenou símbolos visuais, sensoriais, onde o povo olhava para aquilo para se recordar por gerações. Coisas que tinha na Páscoa: o cordeiro, as ervas amargas e o pão sem fermento. Esta era a Páscoa judaica. Nada a ver com a nossa Páscoa, né? Cadê o chocolate? Cadê o chocolate? Mentira, ervas amargas. Por quê, irmãos? Para eles recordarem do tempo que eles ficaram lá cativos, para que as gerações que viessem nunca se esquecessem. Olha que coisa! Então ia ter gerações que, olha, somente as gerações futuras, né? As gerações, aqueles primeiros pais viveram a escravidão. Os filhos desses primeiros pais foram impactados por isso, mas ia chegar um momento, irmãos, que corria o risco do quê? Deles esquecerem da grande libertação que Deus fez por aquele povo, pelo povo dele, pelo povo de Deus. Então a Páscoa era para trazer novamente aquele significado: Deus é libertador, Deus nos tirou do Egito com sinais e grande poder. Da mesma maneira, irmãos, da mesma maneira, o objetivo era ali pedagógico e era geracional. Por quê? Fazer os pais pararem tudo o que estavam fazendo para dar libertação aos filhos. Você imagina isso? Você vai lá, né? Imagina, né? Se a nossa Páscoa ainda fosse assim, irmãos. Imagina parando. E eu sei que talvez, mesmo aqui na igreja, alguma vez o meu filho perguntou: o que é isso, pai? Por que vocês comem esse pãozinho? E por que eu não posso comer, ou não posso tomar? Não tem esses papos, às vezes assim, pastor, por que não? Imagina agora, ali na Páscoa judaica, os pais, a mãe, explicando para os filhos: mãe, mas por que hoje a gente tem que comer esse cordeiro, com essas ervas amargas? Mãe, o seu tempero é tão gostoso, por que tem que usar isso? Aí eles recontavam a história, e na época, irmãos, durante muito tempo, foi usado a questão da tradição oral. Literalmente, o que nós vemos no Velho Testamento, passava-se também de pais para filhos, contando história de uma forma oral. Então, irmãos, essa era aí, por isso que Jesus também, da mesma forma, está usando ali o pão, o cálice, para nós não esquecermos. Havia-se ali uma Páscoa, onde tinha os símbolos daquela Páscoa judaica. Agora Jesus está introduzindo novos símbolos, falando assim: olha, da mesma forma que tinha o cordeiro, agora eu sou o cordeiro. Da mesma forma que tinha as ervas amargas e tinha ali o pão sem fermento, esse pão vai simbolizar o meu corpo. Agora, olha, esse cálice simboliza o meu sangue. E aí tem um bom partido, e o cálice, irmãos, quando nós ceamos, serve então como um freio de mão da nossa agitação. Quantas vezes nós estamos ali correndo, mas como é bom saber que vai ter um dia do mês, pelo menos, onde a gente puxa esse freio de mão e a gente reflete aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Como é bom saber que tem esse freio de mão, não? Que nós podemos parar e refletir a obra da cruz e quão grande libertação o Senhor trouxe para nós. Como é bom, irmãos, e nós podemos refletir essa verdade e podemos dizer, irmãos, olha, que verdadeiramente agora Jesus não somente morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou, e eu e você, nós podemos viver agora em novidade de vida, uma nova vida. Não somente o Senhor, irmãos, levou sobre si o teu pecado, e agora você é livre, e a sua dívida foi ali cancelada na cruz. Não somente,
que lá em Romanos, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Isso significa que eu e você temos plena liberdade para viver uma nova vida em Jesus. Isso é forte? Não? É forte ao ponto de dizer assim, irmãos, você só volta a cometer aquilo que você está cometendo, aquilo que agrada a Deus, porque nós temos uma inclinação que tem que ser quebrada, nós temos hábitos que precisam ser quebrados. Espiritualmente nós não precisamos ser escravos disso ou daquilo outro. Às vezes a gente se voluntaria, né? A gente acaba caindo em situações, mas você pode ter novos pensamentos, novos sentimentos, novo falar, novas atitudes, porque você agora é uma nova criatura no Senhor. E todo mês você também pode recordar-se disso. Você pode chegar aqui e falar, Jesus, olha, esse mês eu percebi que ainda tem essa ou aquela situação que não é tão legal na minha vida, que não está tão bacana, não está tão conforme com a tua palavra. Mas você pode também ir até Jesus e falar, Jesus, mas eu sei que a tua palavra fala que eu não preciso mais ser tão maldoso assim nas minhas falas, eu não preciso mais cair na murmuração, eu não preciso mais ficar aí falando mal das pessoas, eu posso ter um novo linguajar. Jesus, eu não preciso mais ficar com tantos pensamentos assim ou assado que não vem do Senhor. A tua palavra fala que eu posso ter novos pensamentos, e aí vai-nos para cada área das nossas vidas. E como é bom então parar ao menos uma vez por mês, mas que você pare, irmãos, todos os dias e reflita. Saber cada vez, irmãos, e a ideia é essa, né? Cada vez que eu e você temos um tempo a sós com Deus, a ideia é que exatamente você puxasse o freio de mão e você refletisse como está a tua vida, e você lembrasse da obra de Cristo na cruz, e lembrasse que Ele ressuscitou, Ele está vivo, e hoje você é uma nova criatura nele, e você se reposicionasse para viver essa nova vida no Senhor, no seu dia a dia, em nome de Jesus. Essa é a ideia, essa é a ideia. Então, irmãos, uma reflexão para nós: participar da ceia, daqui a pouco nós vamos participar, será apenas um ritual mecânico? Ou somente participar? Ou o seu coração vai queimar na presença de Deus daqui a pouco? Que ele queime na presença do Senhor em nome de Jesus. Agora, irmãos, olha que importante: se essa primeira situação estiver bem resolvida e eu me lembrar do preço que foi pago na cruz, o segundo olhar tem que vir automaticamente. O segundo olhar é olhar então para os lados. Dá uma olhadinha pelos lados agora, irmãos. Olha para frente, para trás, por trás, por diante. Olha que bom bonito está do seu lado. E olhar para os lados, irmãos, é vencer essa cultura do eu para enxergar o próximo. E é incrível, irmãos, como muitas vezes nessa cultura do eu nós vamos ter uma tendência a não enxergar o outro. A gente não enxerga, a gente não para mais para conversar, a gente não para mais. Ontem eu, a Evelyn, a gente estava assistindo o filme em casa, e o rapaz ali do filme, ele chegou dando bom dia para a funcionária dele, e a funcionária caiu no erro de contar para ele, ao ponto dele voltar e falar assim para ela: olha, desculpa, quando eu te pergunto se está tudo bem, eu quero que você responda que não está tudo bem, que é só um protocolo só, não é para você parar e contar as coisas para mim, que eu não quero saber a verdade. E às vezes, irmãos, não de uma forma tão direta, de uma forma indireta, às vezes a gente acaba agindo dessa forma, não? A gente acaba tão preocupado com a gente mesmo, que a gente não ouve o outro. A gente o outro pode até estar falando, mas quantas vezes, irmãos, o outro está falando e a nossa mente já está divagando longe, já está projetando respostas, já está pensando naquilo que você tem que resolver no dia, e você já está impaciente que o outro não fecha a boca, né? Ele está ali falando ainda, falando que tem tanta coisa para fazer. Então, eu e você, a gente precisa reaprender a enxergar o próximo. Olha o que vai dizer no verso 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes irei? Eu já ouvi isso? Certamente que não. Uma das dificuldades que a igreja em Corinto estava tendo, como a gente leu no texto, exatamente ninguém chegava ninguém. Os mais ricos chegavam, irmãos, eles participavam de uma ceia, ao ponto deles comerem e beberem tudo, e quem chegava tarde ali, chegou tarde, ninguém mandou você chegar tarde. Quando chegava ali os mais simples, já não tinha mais nada, acabou virando panelinhas, grupinhos, enfim, irmãos,
Eles estavam vivendo ali a era do individualismo, e vivemos, irmãos, nesses dias. Vivemos na era do individualismo feroz, onde o foco está no meu direito, ao meu direito, e também na autoimportância, na importância Deus está me dando bem, o meu direito. Irmãos, décadas talvez atrás, né, as pessoas vinham para servir dentro da igreja. Hoje em dia, de uma forma, irmãos, inconsciente, mas o que essa igreja tem para me oferecer? Será que tem grandes ministérios? Será que aí eu vou de alguma maneira, vou me vincular, eu vou postar lá na rede social que eu faço parte da igreja ABC, que é famosinha? Enfim, irmãos, mudou-se o pensamento. Antigamente era para servir, agora o meu direito, eu quero estrutura, eu quero ser servido de alguma maneira. Pior ainda, eu quero entrar e sair na casa, e não necessariamente eu quero falar com pessoas. Eu quero prestar meu culto a Deus, eu quero sair sem conhecer ninguém. Pessoas, irmãos, olha o que nós estamos vivendo, tá? Minha percepção, discorde, por favor, mas da minha percepção. Grandes, irmãos, grandes multidões. Mas obviamente o pastor não conhece quem está indo. As pessoas não conhecem quem está pregando, quem está cantando. Irmãos, que evangelho é esse? Em outras palavras, irmãos, pode ser um profissional que está tocando, pode ser uma pessoa que fez curso para falar palavras de efeito, pode ser mensagens onde você nem sabe se a pessoa está bem ou não com Deus, e a nossa geração está achando isso tudo muito normal. Irmãos, isso tem muito pouco a ver com a Bíblia. A questão, irmãos, é a gente caminhar junto e a gente se conhecer. Eu sei que para a gente se conhecer, irmãos, sempre terá o risco da gente se chatear, da gente se machucar de alguma maneira, porque relacionamentos pode ocorrer isso. Mas, irmãos, a prática é eu e você. A gente tem que abandonar o meu direito, vamos assim dizer, e entender que na Bíblia também eu vou ter as minhas obrigações como filho do Senhor, e Jesus espera que a gente cumpra essas obrigações. A gente tem que parar dessa autoimportância, como o fariseu falou ali na palavra, que a irmã Amélia citou hoje para nós, e aí, irmãos, abandonar essa autoimportância e entendermos que quem tem que ter a autoimportância é somente Jesus. Aqui é Ele que tem que ser adorado, Ele que tem que ser agradecido, e não nós. Em Coríntios, né, onde nós temos o texto, essa mentalidade corrompeu a mesa, versículo 17 ao 22. Eles perderam o foco, ninguém estava olhando mais para ninguém, irmãos, olhavam para os próprios grupos, e isso é muito comum de ocorrer. Se o meu grupinho está bem, irmãos, o outro é o outro, talvez o outro esteja mal, porque o outro ora menos, e a gente começa ali, então, inclusive, a condenar o outro. Paulo confronta, irmãos, essa postura egoísta, afirmando que isso não é comer a ceia. Então, irmãos, isso não é desculpa, vocês perderam o foco, isso não tem nada a ver com aquilo que Jesus ensinou, isso é desprezar a igreja de Deus. Quando nós perdemos o foco, irmãos, a gente acaba desprezando a igreja, a gente está, na verdade, irmãos, rasgando as páginas do Evangelho e vivendo uma outra coisa, uma outra igreja, não aquela que Jesus pediu para nós sermos. E aí, irmãos, vem então a verdadeira comunhão, e as Escrituras nos mostram claramente então o contraste entre o egoísmo e a verdadeira comunhão. E o erro do Coríntio, da igreja de Coríntio, reflete a indiferença cega do homem rico também na parábola ali do rico e Lázaro, que está lá em Lucas 16, 19 a 31. Irmãos, lembra da parábola que Jesus vai contar do rico e Lázaro? O rico ali, ostentando as suas riquezas, não olhando para ninguém, inclusive não olhando para o mendigo chamado Lázaro na palavra. E aí, irmãos, não tem que olhar para o próximo. E às vezes, irmãos, nós podemos também cair nesse mesmo erro. A igreja de Corinto não estava mais enxergando o outro, assim como o rico da parábola não enxergou também Lázaro, o mendigo da parábola. Às vezes, irmãos, existem pessoas sofrendo ao redor e nós estamos tão ali, nós estamos bem, não? Nós estamos agasalhados, nós estamos quentinhos no dia frio como hoje,
nós estamos com o nosso estômago já saciado, nós estamos bem, nossos filhos ao chegar em casa, que gostoso, eles têm a cobertinha, eles têm a caminha deles e todo mundo está bem. Mas nem todo mundo, irmãos, está vivendo isso. Tem muita gente que está passando por dificuldades. Agora, o nosso olhar tem que ser transformado. É somente as pessoas ali da rua, não, irmãos, às vezes dentro da igreja. Às vezes, irmãos, as dificuldades são sim dificuldades financeiras, outras dificuldades são dificuldades de lidar com os próprios problemas, são dificuldades com enfermidades, são dificuldades emocionais, são dificuldades onde nós precisamos então voltar para não cometer o erro ali do rico da parábola. Ele só olhou para si, estava confortável para ele. O texto também vai dizer na parábola que no final, quando morre, o mendigo vai aos céus, e o rico é condenado, irmãos, porque não pela riqueza, mas pelo egoísmo que ele viveu, pela indiferença, por ele pensar só no direito dele, não enxergar o direito do outro, enfim, por falta de Deus na vida dele. O oposto a gente vai ver também, irmãos, na primeira igreja, do texto que nós citamos domingo passado, lá em Atos 2, 44 a 46, onde eles vão viver a verdadeira comunhão, onde eles se preocupam com o outro, onde o alimento é compartilhado, onde tudo era dividido com alegria. Agora, olha que frase bacana, irmãos. Na verdadeira comunhão, a pessoa vulnerável tem lugar na mesa também. Porque senão, irmãos, a mesa se torna a mesa só para os fortes, só para a galera que a gente considera muito espiritual. E nós corremos o risco, irmãos, não, ao invés de ajudar aquele que está tendo dificuldade, de julgar. Fulano não tem comprometimento, fulano é isso, fulano é aquilo outro, fulano é papapá, e fulano tal. A questão é como nós podemos, irmãos, ajudar fulano, beltrano, este ou aquele, na sua caminhada, para que ele se fortaleça mais. E esse é o desafio que eu queria colocar para os irmãos. Na verdadeira comunhão, a pessoa vulnerável tem lugar na mesa. Cada um, irmãos, tem que ter lugar na mesa. Precisamos então aprender a enxergar o outro, o olhar para os lados. Hoje significa, irmãos, enxergar com os olhos de Jesus. Vou te pedir novamente, dá uma olhada, olha para o teu irmão do lado, mas agora olha com o olhar de Jesus. Porque o olhar de Jesus, irmãos, vai te fazer olhar além de um pré-julgamento. Sabe aquele famoso pré-julgamento? Fulano é isso, a gente rotula, não? Fulano é isso, fulano é aquilo. Agora isso, irmão, se resume somente na igreja? Não. E lá no seu trabalho? Quantas pessoas nós olhamos também no nosso trabalho e falamos, fulano é isso, fulano é aquilo? E às vezes, irmãos, não estamos olhando com o olhar de Jesus para essa pessoa. E lá na nossa casa, na nossa família, e na nossa parentela. E a gente olha e fala assim, fulano é isso, fulano é aquilo. E nós talvez estamos cometendo erro aqui interno, dentro da igreja, mas nós estamos cometendo erro dentro da nossa própria casa, onde nós somos chamados para ser luz, também naquele lugar. Nós estamos cometendo erro dentro da nossa parentela, e a gente já rotula, minha cunhada é assim, a minha sogra é assim, meu sobrinho é assado, enfim, irmãos, a gente vai rotulando pessoas, rotulando vizinhos, rotulando colegas de faculdade, de escola, a gente rotula, e eu gostaria que você revisse isso nessa noite. Olhar então para os lados hoje significa enxergar com os olhos de Jesus, e se participarmos do culto, enquanto ignoramos o irmão que o irmão aqui, irmão, talvez esteja enfrentando depressão, esteja enfrentando solidão, esteja enfrentando necessidade financeira, toda a nossa ceia e todo o nosso culto vira hipocrisia. O nosso relacionamento com o outro testifica a nossa adoração, o nosso relacionamento com o outro. Eu sei que é fácil, irmãos, entrar na igreja e erguer as nossas mãos e nós adorarmos a Jesus, mas o nosso relacionamento com o outro vai testificar a nossa adoração. Agora, uma pergunta prática: você tem vivido em comunhão real ou isolado na sua própria bolha, quer seja aqui dentro, quer seja na sua família, no seu trabalho, onde você quer que seja?
Você está isolado na sua própria bolha ou você tem vivido em comunhão? Você tem olhado aqui para os lados com os olhos de Jesus? Esse é o desafio do segundo olhar. Olhar para o lado com os olhares de Jesus. Olhou com os olhares de Jesus, você, irmãos, te digo, você vai começar a servir muito mais aonde quer que você esteja. E você vai refletir o amor de Deus. Ali então, irmãos, fazendo isso, aí você vai precisar também, naturalmente, ir para o terceiro olhar. Que é um olhar, irmãos, que é aquele olhar que tem coisa na nossa vida, que vai sendo tratada quando a gente caminha com o outro. Aí é tratado no nosso coração. Quando nós, irmãos, anos atrás, isso foi em 2012, então 14 anos atrás, quando eu e minha família, nós fomos servir lá no Parque Clube de Campo, eu lembro, irmãos, uma cena bem bacana. Nós fomos lá, né, e aí a Evelyn estava grávida do Luquinhas ainda, mas mesmo assim acompanhava ali nas visitas, que é a vizinha pequenininha. E eu lembro de uma cena, irmãos, muito bacana, da Gabi. A Gabi chegou em casa, na hora que a gente foi fazer aquela oração antes de dormir, eu nunca vi a Gabi agradecendo tanto as coisas que ela tinha em casa. Porque ela foi, irmãos, e viu uma outra realidade. Ela viu crianças ali vivendo uma situação muito mais simples do que ela vivia. E para ela foi muito natural, ninguém precisou falar nada para ela. E ela tinha apenas 7 anos. Mas para ela foi muito natural. Jesus, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado, porque ela percebeu. Olha, acho que naquele quarto eu não vi isso. No quarto daquela criança eu não vi tal situação. Eu não vi vestindo tal situação. Eu não vi essa fartura. Agora, a Gabi só chegou nisso. Por quê, irmãos? Viveu o segundo olhar. Foi lá e enxergou o outro. Então, o olhar, agora o terceiro olhar é o olhar então para dentro. Tirar a máscara da aparência para tratar o coração. E é óbvio, irmãos, que eu e você nós vamos ser muito tentados a colocar máscaras. Mas olha o que vai dizer o verso 28. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Jesus, o texto está dizendo assim, eu e você precisamos se examinar. E é mais interessante a forma como Paulo trabalha. Paulo não chegou ali falando, olha, irmãos, é isso. Examine-se. Agora, dê uma examinada daquilo que vocês estão fazendo. Cada um. Vê o que está dentro do coração, o que motivou vocês a isso. Esse examinar também, irmãos, tem que ser diário. Examine-se o homem a si mesmo. Não é somente uma vez por mês. Por quê, irmãos? Todo dia. Para que você não perca a sua comunhão com Deus. Vivemos na era das aparências. Nossa cultura atual se tornou especialista em aparência. Tudo, até mesmo as nossas fotos que postamos nas redes, dá para retocar, dá para colocar filtro, dá para editar, enfim, irmãos, a pessoa, desculpa, mais feinha, se torna a pessoa mais bela. Vai retocando tudo, nem ela se reconhece. Tanto que tem gente que se olha na rede social, vê na vida particular, você reconhece a pessoa, fala, que esse cara, mano, é você? Nossa, meu Deus, muito prazer, né? Por quê, irmãos? É muito retoque, é muita coisa. É obviamente, irmãos, a gente vai colocando não somente a nossa aparência, a gente vai mostrando coisas. E às vezes coisas superficiais. Irmãos, exibimos nas redes sociais vidas perfeitas. Olha, tudo é bonito, é tudo maravilhoso, olha, tal, vida perfeita na rede social. Mas, enquanto isso, muitas vezes, o nosso interior está completamente quebrado. Na verdade, o casamento está afundando, mas a pessoa está postando lá fotos, tudo bonito, muito bonito, mas às vezes o casamento está afundando. O relacionamento com os filhos está horroroso, mas está postando muitas fotos, tudo bonito, mas às vezes, irmãos, só aparência, o interior está quebrado, o casamento está quebrado, a situação financeira está quebrada, mas para quem olha, irmãos, está tudo maravilhoso. E aí Paulo então adverte severamente sobre o perigo de participar então da mesa indignamente. Dá uma olhada aí no verso 27, ele está falando assim, olha, irmãos, não adianta somente ser aparência. Se for só aparência, vai
coração fechado, coração distante de Deus. A gente pode sair daqui, irmãos, contando, citando palavra, mas, irmãos, longe de Deus. E pode-se, irmãos, somente quando não se conhece. Pode-se, porque, irmãos, tantas e tantas vezes a gente vê escândalos no nosso meio. Porque tantas vezes, irmãos, a gente olha e descobre, olha, fulano era líder, era pastor, era isso, era maravilhoso, caiu na tentação do dinheiro e roubou a igreja. Porque tantas vezes a gente vê, irmãos, olha, era isso, era maravilhoso, caiu em adultério. Era isso, era maravilhoso, tal, mas espancava a esposa e os filhos no dia a dia. Por quê, irmãos? Porque é muito fácil a gente postar ali na rede e criar um personagem. Mas se nós não vigiarmos, nós vamos cair. Por isso, irmãos, Paulo está dizendo: examine-se. Não beba, não participe indignamente. Participar indignamente é participar com falsidade, manter pecados de estimação e fachadas religiosas. Não seja assim. Existe, irmãos, o risco do impostor. O perigo da falsa aparência é personificado em Judas Iscariotes, está lá em João 13, do 21 a 27. Judas participou da mesa com Jesus. Já parou para pensar nisso? Ele, nesse texto que nós citamos ali, que Jesus fala, fazer isso em memória de mim, Judas está falando. Judas participou e pegou ali, estava do lado, pegou ali do lado de Jesus. Mas o coração de Judas, irmãos, estava distante. Ele escondeu a traição, ele escondeu a ganância no coração dele, ele escondeu naquele momento, irmãos, que ele já tinha um pacto maligno para levar Jesus a ser crucificado ali pelos religiosos. Ele escondeu, mas participou ali do lado. Irmãos, o pecado não confessado de Judas o levou à morte, como está escrito lá em Mateus 27, do 3 a 5. Levou à morte. E tantas vezes, irmãos, às vezes morte literalmente, pecado não confessado, levando muita gente a morrer literalmente, fisicamente, mas levando pessoas a morrer espiritualmente, pessoas distantes de Deus, muita gente achando que é uma bênção, chama até de abençoado, mas na prática aquela pessoa está longe do Senhor. Por isso, examine-se. O texto bíblico ordena de forma direta: examine-se o homem a si mesmo. Examinar é o momento, coloca aí por gentileza, examinar é o momento exato de confessar pecados ocultos e liberar o perdão que está retido. É aí o momento de falar: Jesus, olha, realmente essa área da minha vida, eu estou com muitas dificuldades em abandonar esse pecado. Certamente, chegar ao ponto, irmão, de falar: Jesus, não posso ser bem sério, esse pecado eu tenho como pecado de estimação, e essa área eu tenho muita dificuldade, porque eu gosto. Acabou se encantando com alguns erros, tem dificuldades de abandonar. Às vezes relacionamentos quebrados, sabe, irmãos? E está vindo e tal, e a gente fala: não, está tudo bem, nada. Enquanto você não confessar pecados não confessados, enquanto você não liberar perdão para quem precisa, as suas orações são impedidas e a sua vida não cresce. Você vai só patinar, vai patinar. Me perdoe, está fazendo como Judas, participando da mesa, mas com o coração distante de Deus. Que pecado então oculto ou máscara de santidade você precisa deixar aos pés do altar hoje? Fala: Jesus, olha, eu tenho vivido assim até agora, mas eu estou tirando a minha máscara, eu estou tirando o meu pecado oculto e eu estou deixando aos pés do altar, porque eu quero ser uma nova criatura do Senhor. E aí, fazendo isso, irmãos, o quarto olhar se torna muito mais breve, muito mais fácil. Se torna, irmãos, apaixonante o quarto olhar. O quarto olhar é olhar para frente, isso é, superar a ansiedade com a certeza do retorno. Olha o que vai dizer no verso 26: porque sempre que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E aí Paulo dizendo: olha, o dia o Senhor virá, o dia o Senhor virá. Então, irmãos, nós vamos participar da ceia até que Ele venha. As crises econômicas, a violência urbana, as incertezas absolutas aí sobre o amanhã, geram uma sociedade extremamente ansiosa e sem esperança. Tanta gente vivendo, irmãos, como realmente não houvesse amanhã, como
ou pensando que tudo termina aqui nesse mundo, nessa terra. Mas o versículo 26 resgata a nossa perspectiva eterna ao afirmar que a ceia anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Vai ter um retorno de Jesus. E isso, irmãos, tem que trazer alegria ao nosso coração, esperança ao nosso coração. Nós não podemos cair na mesma vala comum das pessoas que não conhecem a Cristo. A nossa questão aqui, irmãos, não é ter grandes riquezas, conquistar grandes impérios. Tudo isso fica aqui. Não estou dizendo que é errado, sabe? Prosperar não é isso. Isso é onde prospere grandemente. Mas, irmãos, o foco não pode ser esse. Não perca o seu foco. O teu foco, irmãos, é ajudar tesouros dos céus. O teu foco não é, irmãos, ser conhecido nas redes. O teu foco é ser conhecido por Jesus. É ser conhecido lá nos céus. É ser um servo de Jesus, uma pessoa que ama Jesus. Ser uma pessoa que está pronta para a volta dele. Você tem um encontro marcado com o Senhor. E essa certeza desse encontro futuro ecoa aí por todas as Escrituras. Ele virá, Ele virá, Ele virá, Jesus voltará. Assim como João Batista, irmãos, apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ceia também aponta para o destino final. E todas as vezes você participa, lembre-se, eu tenho que estar em paz com Deus, porque Ele virá. Ele voltará para resgatar a igreja. É óbvio que podemos também partir antes, e a gente tem que estar pronto, quer seja partir antes, quer seja com o retorno de Cristo, nós precisamos estar prontos. A gente tem que ser, irmãos, como na parábola ali das 10 virgens, nós precisamos ser aquelas virgens que estão prontas para receber ali o noivo. Eu e você, cheios do Espírito Santo, irmãos, em oração, sem perder o foco, com esses 4 olhares em dia e servindo ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Então assim aponta para o destino final. Olha a frase, irmãos: a nossa caminhada na terra não é uma corrida em direção ao nada ou ao caos, não é uma corrida para conquistar bens materiais nesse mundo, irmãos, não é isso. Mas em direção ao encontro marcado com o Rei dos Reis. Você tem um encontro marcado com Jesus e você tem que estar pronto para esse encontro, pronto para a volta dele, irmãos, porque ele virá. Eu sei que nós vivemos em dias em que, como o país deu uma prosperada, eu sinto que se tornou também mais confortável, e muita gente acha muito legal ficar aqui no mundo. Está gostoso, olha, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, eu conquistei aquilo outro, mas tudo isso vai tirar você do foco, eu e você do foco. Nós não somos daqui, irmãos, nós somos dos céus. Que você permaneça com esse olhar, do olhar de quem tem um encontro marcado com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vai ter ali então um grande banquete onde nós vamos participar da mesa. Imagina, você participando do ali, Jesus falou: olha, nós vamos novamente fazer isso aqui nos céus. Que nós viemos hoje participar dessa mesa, irmãos, sabendo que a nossa história não termina aqui nesse mundo, mas um grande banquete celestial lá com Jesus. Imagina que bênção, nós todos ali naquela mesa nos céus, ao lado de Jesus, juntos dos nossos outros irmãos que também serviram a Deus e hoje já estão ali nos céus nos aguardando nós chegarmos também. E isso, irmãos, é um grande banquete. Isso tem que encher o nosso coração de alegria. Agora uma pergunta: se o banquete final e a volta de Cristo acontecesse hoje, o seu coração estaria pronto para a mesa dos céus? Nosso coração está pronto, irmãos. Eu sei, irmãos, que todo mundo aqui já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas o nosso coração está pronto para que, em nome de Jesus, estarmos ali para a mesa do céu. Algumas reflexões então e aplicação, irmãos. Vai dizer o versículo 32: quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos operados com o mundo. Nesta ceia, então, irmãos, pratique os 4 olhares, relembrando. Primeiro olhar: olhe para trás, desconecte do presente e lembre-se do preço pago lá na cruz. Olhe para os lados, vence a cultura do eu para enxergar o próximo. Olhe para dentro, tire as máscaras da aparência para tratar o seu coração. Olhe para a frente, supere a ansiedade
ansiedade com a certeza do retorno de Jesus. Não participe da mesa como quem rola o feed da rede social de forma apressada e vazia. Deixe o Espírito Santo instaurar os 4 olhares em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, por gentileza. Jesus, estamos prestes a participar da mesa. Haja o fluir do teu Espírito Santo nos